Eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador do método Desvendando a DTM, e hoje a gente vai falar exatamente com o Wilson, um dos nossos alunos, que vai falar como está sendo, na verdade, essa jornada referência em ATM. Grande Wilson, fala um pouquinho aí de você. Certo, certo, mestre. Boa noite, mestre. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a live. Eu sou o Wilson, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e em Fisioterapia aqui por uma universidade local, a Unifacip. E terminei a faculdade de Fisioterapia ao final de 2019 e comecei a atuar aí logo no início da pandemia, em 2020. E em ortopedia, e aí a DTM foi uma área que acabou caindo no meu colo. E aí eu fui em busca de mais conhecimento, porque quem acompanha as lives aí do mestre, né, sabe, quem não sabe, fique sabendo que a nossa graduação é bem deficiente nessa área. Então foi justamente buscando conteúdo assim, acabei esbarrando aí com o mestre, foi uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida, né? Adquirir esse tipo de conhecimento e poder fazer a diferença na vida dos pacientes, como a gente vem fazendo, graças a Deus. Coisa boa, Então esse sou eu. coisa boa. E o que te atraiu, assim, na disfunção de ATM? O que foi que te chamou para essa área aí? Olha, na verdade, eu nem sei dizer, porque quando vem o primeiro paciente e você acaba recebendo, acolhendo esse paciente, de repente vem chegando outros pacientes. Eu acabei me identificando com a área, mas uma das coisas que eu gostei da área de disfunção da TM é pela oportunidade de usar as mãos, né? A essência da fisioterapia. Então, é uma coisa que me atraiu essa parte da terapia manual, que nós usamos muitas técnicas, aí o método nos ensina não só como avaliar, mas também utilizar as mãos para ser mais assertivo no tratamento. Então foi uma das coisas que me atraiu nessa parte da disfunção da TM. Essa coisa maravilhosa que é usar as mãos. Né? Sim, sim. Nós sem as mãos não somos ninguém. E me fala uma coisa, Wilson, de verdade, assim, qual era a tua dificuldade antes de conhecer com essa metodologia que a gente trabalha? Qual era a tua dificuldade real nisso? A minha dificuldade era olhar para uma disfunção de ATM, né, para uma pessoa que tem dor relacionada à mastigação e pensar na minha inocência que eu tinha, que se tratava apenas de um abrir e fechar a boca. Essa era o meu maior engano. E com certeza é um engano de muita gente aí que às vezes deve estar começando na faculdade de fisioterapia. É até bom que vocês já tenham contato com isso agora para evitar o sofrimento, né, que a gente sofreu ao longo da nossa graduação e depois também de formado. Então esse era o meu erro, achar que era só mobilizar uma articulação e liberar um músculo mastigatório e estava tudo resolvido. Não é bem assim. E eu pude ver isso assistindo um vídeo seu relacionando o psoas, que fica lá embaixo, né? Próximo à pelve, com ATM. Aquilo lá abriu minha mente. E aí eu comecei a acompanhar o seu trabalho e acabei me tornando seu aluno. Foi uma coisa fantástica, da qual não me arrependo e recomendo a todos que estiverem assistindo. Coisa boa, né? Maravilha. É muito legal quando a gente vê assim, profissional que já abre a mente dele, né? Porque a gente muitas vezes fica reticente em se dedicar, por achar que algo é difícil, por não ter conhecimento, aí você negligencia muitas coisas. Aí você foi o contrário. Botou a cara a tapa e disse, não, eu vou ser referência em ATM e tá atendendo. E aí eu te pergunto, o que é hoje para você ser referência em ATM? O que é ser isso? O que está representando para você hoje do ponto de vista profissional? Fala um pouco isso, o que tem representado para você? Antes eu tinha um pouco de apreensão de receber, de acolher um paciente de ATM. Hoje eu já não tenho mais essa apreensão. A gente sabe que a cada paciente que chega, aquele caso que você vai receber tem uma grande possibilidade de não ser igual aos demais casos que você já tratou e teve sucesso no passado. Mas é sempre um grande desafio. Mas a diferença é que quando você tem as ferramentas e entende como que funciona esse jogo do tratamento do paciente de ATM, fica mais fácil.
né? Não é uma questão de você subestimar o problema, né? Que volta e meia aparece um caso mais complexo e aí te tira daquela zona de conforto. Mas é muito bom você poder acolher o paciente e passar tranquilidade para ele, que você vai realmente bater a bola no peito e dominar e falar, não, é comigo agora, eu vou cuidar de você. Então é muito boa essa sensação. E é muito bom também, quando a gente se identifica com uma determinada área, você canaliza as suas energias para ela. Então, seus estudos, tudo. Então, sei lá, falta até palavra para poder dizer. Eu me identifiquei, eu não imaginava que fosse me identificar tão rápido com essa área e acabei me identificando, consumindo conteúdo sobre ela. Coisa boa, né? Wilson, eu sempre falo, né? Eu ensino a eliminar a dor do paciente de ADM no primeiro atendimento. Vocês acham que isso talvez aconteça só comigo, ou até mesmo eu esteja falando assim, um blá blá blá, né? Como é para você? Você já conseguiu? Conta um pouquinho alguns casos de pacientes nesse. Pode ser até antigos, recentes, aquele que mais te chama a atenção. Certo. A última paciente complexa que eu recebi é uma senhora que já tinha por volta dos seus 60 anos, não me lembro a idade dela agora com exatidão, e que ela veio encaminhada por uma colega cirurgiã dentista bucomaxilo, e ela me alertou que ali se tratava de um caso bem complexo. E, inclusive, né, essa paciente já foi submetida àqueles mini liftings, assim, então ela tinha uma cicatriz aqui na base da nuca dos dois lados, e qualquer acadêmico de educação física que sabe que cicatrizes trazem aderências, e essas aderências jogam contra o nosso tratamento até que a gente se livre delas. E eu fiz apenas 2 atendimentos com essa paciente. Desde o primeiro atendimento, que eu já estava ali preparado para um eventual problema, ela já apresentou uma melhora, inclusive nem chegou a sentir dor. Então eu marquei o segundo atendimento com ela para me certificar que esse quadro fosse se prolongar, que ela continuaria sem dor. E aconteceu a mesma coisa. Foi tudo muito tranquilo a forma de conduzir o tratamento, utilizando as ferramentas aprendidas no método. Então, esse é um dos casos. Eu já tive casos de paciente também que no passado foi submetida à cirurgia na ATM, a cirurgia não foi muito bem sucedida, isso gerou trauma nessa paciente. E nós levamos ali, desde o período que eu comecei a tratá-la, em torno de 2 anos. Mas eu consegui fazer a diferença na vida dessa paciente quando eu tive contato com as ferramentas do método. A princípio, assistindo os seus vídeos, né, com conteúdo gratuito, eu faço questão de falar que aquilo abriu a minha mente e me atraiu em direção ao interesse de me tornar aluno. E depois que eu me tornei aluno, que eu pude, aí sim, ajudar essa paciente de uma forma mais efetiva. E ela já está para receber alta. Então, ela literalmente saiu da cirurgia por conta dessa intervenção. Então, não tem preço. Essa é a verdade, não tem preço. Isso você só está falando dos casos difíceis, né? E os casos fáceis, como é? Tem caso que... Esse caso dessa paciente que eu acabei de comentar aí, que tem mais ou menos uns 60 anos, eu me preparei para ser um caso difícil e acabou que se tornou um caso fácil. Mas eu tenho certeza que se essa paciente tivesse chegado para mim lá quando eu saí da faculdade, que para mim naquela época era apenas colocar uma luva, liberar um pterigóide, no máximo massagear uma cétera, eu tenho certeza que ela não teria tido o resultado. Aliás, ela não teria permanecido sem dor. Eu tenho certeza absoluta, total convicção, que era para ser um caso difícil e acabou se tornando um caso fácil. Essa é uma. E fora as outras pacientes, né? Em média, os pacientes que chegam assim para você que está rapidamente, eles indicam quantos outros pacientes, assim, colegas, para você? Olha, pelo menos 2. 2 é certeza, porque quando a gente começa a perguntar, sempre tem alguém que tem esse problema. Sempre. Às vezes a pessoa não se toca, só que depois que a gente faz esse curso, a gente fica com um olhar mais crítico. A gente começa a reparar para as pessoas, o jeito que abre a boca, o jeito que sorri, uma foto. A pessoa quando conversa com a gente, você já identifica algumas assimetrias, então a gente já começa a fazer o alerta. E às vezes no alerta a pessoa se identifica com aqueles sintomas e acaba se tornando paciente também. Então é um pouquinho difícil de dar essa informação, porque não é só pela indicação. Às vezes você está tratando um determinado paciente na clínica, em ortopedia, numa outra área, em ombro, por exemplo, e você percebe a relação dele ali com a TM.
Hoje mesmo eu atendi uma paciente com uma queixa de vestibulopatia e dos 5 locais de propriocepção do corpo, ela tinha alteração em 4. Então, é mais uma que eu alertei que provavelmente vai se tornar paciente de DTM. Então, assim, é um universo que se abre. Você se torna... aumenta a sua capacidade de ajudar as pessoas. E hoje eu uso esse conhecimento, né, não só com pacientes de ATM, com pacientes com outras patologias. Inclusive, pacientes fibromialgicas me procuram. Eu tenho tido sucesso com a utilização da sua metodologia do Desvendando a DTM nesses casos também. Então, fica a dica aí para vocês que estão assistindo. Ótimo. Então, isso quer dizer que a gente ensina a tratar ATM e de bônus você atende outras patologias, né? Tô brincando. Mas, sim, só para a gente não perder o gancho. Wilson, eu não me recordo bem, mas o que te fez, assim, em algum momento, na hora de você decidir por fazer ou não, se tornar ou não nosso aluno, o que era que te bloqueava mais aí? O que era que te prendia? Não vou fazer agora, vou esperar um pouco. Eu acredito que algumas pessoas possam ter essa dúvida e às vezes não tem noção do que perdem 1 ano, 6 meses esperando uma outra turma e de repente o quanto de oportunidade perde, né? O que é que te limitava assim? O que aconteceu? certo. A princípio, a demanda. Eu tinha poucos pacientes de ATM e, assim, os casos mais fáceis na época, eu conseguia ter um resultado com eles, né? Era um pouco mais lento, né, o processo, mas eu tinha resultado. E começaram a aparecer os casos de maior complexidade. E aí foi quando eu comecei a consumir o seu conteúdo. E eu vi que aquilo lá estava me trazendo resultado. E aí os casos foram aumentando a complexidade. É aquilo que você fala no curso com a gente, nas suas conversas, né? Papai do céu vai te testando, né? Esse aqui você deu conta, toma esse, agora não, toma esse, toma esse. E aí chega num ponto que você se sente encurralado na parede, que não tem para onde correr, e fala, agora realmente eu preciso ajudar aquele ou aquela paciente. No meu caso, aquelas, né? Que parece que é só mulher que me procura, né? Que são as mais acometidas. E aí foi quando eu tomei a decisão, vendo as histórias, os depoimentos, como a gente está fazendo agora. Eu assisti as suas lives, assisti a entrevista com os outros alunos, e aquilo lá foi o empurrãozinho que eu precisava. Não que eu duvidasse, eu nunca duvidei, nunca. Porque quando você começa a ter resultado só com conteúdo que você coloca gratuitamente, eu falei, então o negócio é bom. E aí a motivação aumentou. Essa foi a minha experiência. Show de bola, que maravilha, Wilson. Você falou uma coisa interessante aí, porque de fato a gente tem, né, várias pessoas que ficam desacreditadas, não têm pacientes, e às vezes Deus é tão bom que não manda paciente para você não passar vergonha, né? Não manda paciente para você não passar vergonha. Porque imagina se ele mandasse muito paciente para você, na vida não sabia de nada. Você ia perder uma excelente oportunidade. Além de perder uma excelente oportunidade, você ia começar a ficar manchado nisso daí. Então, antes da demanda ser grande, Deus botou na sua cabeça, ó, é melhor você se capacitar, porque os capacitados serão os escolhidos serão capacitados, né? Essa parafraseando aí. E dentro desse processo, como é hoje para o Wilson, né, ser vetor de tanta transformação de vida? Então, o que é para você estar sendo esse instrumento, eu acredito, instrumento de Deus, efetivamente? Nós somos profissionais de saúde, somos escolhidos para cuidar de pessoas, né? E o que é viver isso hoje na pele com esses resultados? Olha, fica difícil, fica difícil. É uma pergunta fácil e ao mesmo tempo difícil de responder. É o atendimento que eu mais gosto de fazer, sabe? Poder receber o paciente, deitar o paciente numa maca, né? Muitas das técnicas que eu aplico com o paciente deitado. Pegar uma cabeça na mão e saber que aquela cabeça ali, aquela pessoa, aquela vida ali, está dependendo do seu raciocínio clínico, do emprego das suas mãos, das suas técnicas para poder ter a sua dor, ter alívio para a sua dor, ter melhora da sua função.
É algo que eu, sinceramente, me falta palavra para dizer. Isso foi uma coisa que o curso me proporcionou, esse curso. Então, para mim, hoje, eu acho que é isso. É viver o ser instrumento. Né? É o ser usado, né? Ser usado, fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. E como eu te disse, é com todo mundo. Eu fico feliz a cada vez que eu vou atender um paciente de ATM, um paciente que eu vou ter que usar essas técnicas para ajudar, porque eu sei que vai fazer a diferença na vida deles. O que é, É o isso. que é que ficou tão fácil para você? Assim, o que foi que mudou tanto com o seu paciente de ATM que se tornou tão fácil lhe dar essa certeza de que, não, pode vir que eu mato no peito e faço gol, vai dar certo, eu vou eliminar a dor e que a referência aqui em ATM sou eu. É que assim, partiu do princípio lá que você nos prepara, né, nas nossas aulas lá. Primeiro estudando anatomia, depois a biomecânica, a influência sobre o pescoço, sobre a coluna cervical. Aí você junta todo esse raciocínio e você sabe que se você trabalha todas essas áreas, você não só vai melhorar a questão da função, da mastigação e alívio das dores do seu paciente. Você tem a chance de melhorar praticamente o corpo todo desse paciente. Então, se tornou assim uma certeza que você vai ter resultado na vida do paciente. Se tornou assim uma segurança maior. Você vai para o atendimento com mais segurança, sabendo que você vai ser muito mais assertivo do que se você não tivesse essa técnica, né? Esse tipo de conhecimento. Você vai com confiança. Você entra na partida sabendo que você tem grande chance de derrubar o adversário. É essa. Sim, que loucura, né? Porque uma das grandes coisas, não sei se o pessoal aí que está assistindo já teve essa dificuldade de segurança e não saber como começar, de saber, será que eu vou piorar, se eu vou melhorar o paciente? Isso é uma dúvida nossa como profissional, mas eu acredito que quando você tem um passo a passo de um método claro nesse processo, termina ficando mais fácil, né, Wilson? O diagnóstico mais fácil e a escolha da melhor técnica, né, terapêutica. E para você, Wilson, a gente, infelizmente, por enquanto, né, a gente não se conhece pessoalmente. Para você, o que foi fazer esse treinamento 100% online? Assim, o que você tem a dizer sobre isso? Que muitas pessoas também perguntam, é online, não é presencial, ficam na dúvida. Para você, assim, abrindo o seu coração, fale de você, não precisa falar nada. Como foi assim, Falo com total propriedade. Já disse isso uma vez, uso e repito quantas vezes foram necessárias. Eu estou fazendo uma pós-graduação presencial, não vou dizer o nome da instituição. Uma vez por mês, a gente pega um final de semana inteiro, é intenso, é muito conteúdo, é bem intenso mesmo, são várias horas. Pega da sexta-feira, 2 horas da tarde, até o domingo, meio-dia. É bem cansativo. Só que é decepcionante chegar na segunda-feira, saber que você aprendeu às vezes 30, 40 técnicas, às vezes mais, e fora as variações, e no decorrer daquela outra semana aquilo se perdeu, porque você não pôde praticar de uma forma adequada, você às vezes nem tem o paciente daquele perfil ali para poder tratar. E aí onde entra a questão de um curso online bem estruturado, como o seu. Você pode assistir aquela aula uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Principalmente as aulas onde você ensina as técnicas, né? Não tem uma pessoa andando na frente da câmera, às vezes um colega seu quer gravar, ele fica na frente, te atrapalha a visão, enfim. E passou aquele momento, acabou, né? Numa aula ao vivo. Aquele momento você não vai reviver, você não tem como voltar no tempo, aquele minuto que se passou. Mas isso não acontece num curso online bem estruturado. Você pode voltar àquela aula, você pode pausar, você pode ir para frente, para trás, acelerar, retroceder. Então, essa é uma das grandes vantagens que eu vi no curso online. E não tem essa de dizer que não aprende. Aprende. Se não aprendeu da primeira vez, assiste o vídeo novamente, assiste a segunda, terceira, quarta, quantas vezes forem necessárias. Não tem limite. Uma vez que você entra na plataforma, você pode assistir essas aulas quantas vezes você quiser. E precisar, eu já tive que
assistir vídeo de técnicas várias vezes para poder treinar, pegar, desenvolver manualidade. Então, não existe dificuldade nenhuma. Se você está assistindo essa live agora e está com essa dúvida, pode ficar tranquilo, tá? Essa dúvida eu não tinha, nem nunca tive essa dúvida, porque as pessoas que vieram antes de mim nas outras lives falavam a mesma coisa. E hoje eu não estou repetindo para virar um papagaio, eu vivi isso, eu vivo isso. Eu tenho acesso à plataforma. Então eu estou falando por mim. Os outros já falaram por eles. Eu estou falando por mim. E com certeza virão outros depois de mim, das outras turmas. Eu sou da turma 8, já deve estar na turma 10, né, mestre? Então virão outros aqui e vão falar a mesma coisa. Eu não tenho a menor dúvida. Sim. Nenhuma. Sim, essa é uma tônica bem interessante. E muitos falam até, inclusive, sobre como é fazer a prática, né? A técnica prática, como é isso? Da parte prática, porque teoria, beleza, teoria a gente está conversando aqui, eu faço as lives, o pessoal talvez entenda, porque eu tenho, modesta parte, uma didática interessante, mas e a parte prática, assim? O que é que te torna aquilo, mesmo online, fácil de ser executado e melhor do que algo presencial? Olha, assim, quem está assistindo, eu quero deixar isso bem claro, tá? Já falei e vou repetir aqui. Não espere entrar no curso, principalmente aí o pessoal que é acadêmico, me desculpe. A gente já foi acadêmico, sabe que às vezes você quer uma receitinha de bolo, isso não vai acontecer, tá? Você vai aprender a pensar, a raciocinar, e depois você vai aprender técnica. Mas o mais importante é saber qual técnica você vai usar. Você vai avaliar, você vai desenvolver um raciocínio, vai detectar as áreas que realmente precisam ser tratadas para resolver o problema daquele paciente, e você vai encurtar o tempo de tratamento com esse tipo de raciocínio. E aí sim você vai ter acesso às técnicas, e aí você vai ter a oportunidade de treinar essas técnicas. E aí sim você desenvolve manualidade com o tempo, não espere que você vai pegar a primeira vez e vai acertar, talvez uma primeira vez não, uma segunda, mas é possível sim você desenvolver a manualidade, a técnica e começar a acertar também. Tudo depende, né? Da mesma forma como eu era recém-formado e comecei apanhando até descobrir o método, tem colegas aí que já formados há vários anos, né, mestre, que entram nessa e já entram trazendo uma mão um pouco mais treinada. E aí eles só apuram o raciocínio, apuram a técnica e começam a ter resultado também. Né? Agora, quanto antes, se você tem interesse nessa área, quanto antes você puder começar esse curso, melhor. Você já vai entrar no time dos campeões muito antes aí do pessoal que está camelando para aprender. Sim, eu digo da elite da ATM, né? Que a gente chama o nosso grupo, que de fato a gente consegue fazer um raciocínio logo para todo o processo e por isso se torna fácil, né? Essa segurança que você falou aí, fica mais seguro para desenvolver raciocínio clínico, para encontrar a causa, né, verdadeira da dor do paciente, e essas coisas. Dentro de um processo de estudo, de fato, Wilson, teve algum caso assim de paciente que você achou que não ia resolver? Ou melhor, vou fazer a pergunta. Um caso de paciente que chegou para você e você dizia, esse aí vai ser difícil, eu acho que eu não consigo. E quando você viu, uau, aconteceu. Eu tive dois. Eu tive dois casos assim. Os dois casos eram casos onde a cirurgia já tinha sido considerada. Um deles é o caso dessa paciente aí. Às vezes ela sempre assistia a live, hoje ela não entrou ainda. É perigoso ela entrar daqui a pouco. Mas ela já fez uma cirurgia, a cirurgia não foi bem sucedida e conseguimos livrá-la da segunda cirurgia certa. Esse é um dos casos. Quando eu não conhecia o método, essa paciente vinha para mim 3 vezes por semana, toda segunda, quarta e sexta, religiosamente. Ela deitava na minha maca, fazia o que eu podia, o que eu não podia, dentro dos meus limites de conhecimento da época. E ela chegava com dor, enquanto estava deitada, ela não sentia dor e ela levantava com metade da dor. E isso era constantemente. Durante praticamente um ano foi assim. Até que eu resolvi virar o jogo. E hoje essa paciente já chegou a passar quase 60 dias sem aparecer e numa boa, tranquila, bem controlado o quadro dela.
Então, teve essa paciente, teve uma outra também que não mora aqui na cidade, que era caso para cirurgia também, e era bem complicado, porque tinha dia e tinha horário que ela poderia vir para ser atendida. Inclusive, no caso dela, eu pedia para vir, como ela não podia vir sempre, eu pedia para vir o filho ou o marido, e ensinava uma técnica ou outra para poder dar o alívio para aquela paciente, já que eu não tinha nem como fazer uma videochamada com ela para ajudá-la. E foi fabuloso, porque ela, dia desses atrás eu conversei com ela, ela não tem nenhum sintoma mais. Isso é uma coisa fantástica. Que você vai dizer de uma coisa dessa? Né? Você saber que você conseguiu ajudar essas pessoas. Então, é muito gratificante. Deus capacita os escolhidos, né? A gente nessa missão, como braço de Deus para curar as pessoas, né? Eu acho que a gente, de fato, tem uma missão. Quando a gente assume essa missão, né? Muda o jogo. O jogo muda porque Deus também abre as portas. Ele vai mostrando a você, vai puxando e vai abrindo as portas nesse para que tudo fique mais fácil, tudo fique mais claro dentro do processo, né, Wilson? E dentro de uma característica clara hoje, você está aí atendendo mais pacientes de ATM, tornando residência. Como está? Aí você está, acho que menos de um ano comigo, né? Como é que já está? Outubro para novembro que eu comecei. Como é que está aí? Foi novembro, né? Que você começou? Show de bola. Isso. Como é que está aí para o Wilson a repercussão sobre esse tipo de resultado junto aos pacientes, aos colegas? Como é que está isso de reconhecimento profissional? Quando eu comecei, eu fazia atendimento desses pacientes através do plano de saúde. Aí comecei a fazer investimento, né, no caso, em cursos, enfim. Quando eu entrei no seu curso, aí eu já não atendo mais esses pacientes pelo plano, para poder ter aquela tranquilidade, atender só aquele paciente por horário, e eu já estou tendo algum retorno financeiro. Então, assim, as pessoas já sabem que eu trabalho, que eu atendo pacientes nessas condições, então assim, já está bem melhor do que era no passado, lá, quando eu comecei a atender. Então, as pessoas já começaram a me associar como alguém que trabalha com ATM. Show de bola, essa é novidade para mim aí de você. Então você saiu do plano de saúde para o particular depois que fez o curso. Conta um pouquinho dessa história aí para gente. Bom, no passado eu comecei a atender esses pacientes pelo plano e por incrível que pareça, o valor que o plano paga para esse atendimento de ATM ainda é um pouco melhor do que o que ele paga pelos outros atendimentos de ortopedia. E aí eu fui me identificando com a área, comecei a dar mais preferência para esse tipo de paciente na hora de selecionar os atendimentos. Aí comecei a me identificar, comecei a estudar um pouco mais, e aí a virada de chave foi realmente me tornar seu aluno. E aí, como eu vi os resultados aparecendo, eu falei, agora já está na hora realmente de passar esses pacientes para o particular. Inclusive, todos os pacientes meus que eram de plano, eu já trouxe para o particular, e eles nem questionaram. Automaticamente vieram e está tudo certo. Então, a partir de agora é só Wilson, assim. com toda franqueza e fique à vontade, né? A partir desse curso, dessa oportunidade, em quantas vezes assim o teu faturamento aumentou por conta dessa mudança de chave? Se quiser falar, fique à vontade. Se preferir, também não fale. Meg, ele é educador físico e fisioterapeuta, tá? A Meg é aluna se eu não me engano por esse nome, é aluna de uma da academia que eu dou aula de spinning. Eu também dou aula de spinning, tá, pessoal? Então, se eu contar ainda pelo volume de pacientes de ortopedia que eu atendo pelo plano, ainda está um valor considerável, mas já esses pacientes particulares já começaram a subir o valor. Já está praticamente chegando ali meio a meio. Eu espero virar para que esses pacientes particulares de ATM sejam a minha principal fonte de renda até chegar ao momento que eu atenda só e exclusivamente paciente de ATM particular.
Eu ainda não cheguei nesse nível, mas estou trabalhando e estudando para isso. Sim, 6 meses. Você não tem 6 meses aí, né? Nesse processo? Não, ainda não. De novembro, ainda vai completar. Sim, show de bola. É, dentro do. Tá muito bom esse papo da gente. A gente foi falando e você já vai trazendo coisas. Eu fiquei animado de saber que você está no plano de saúde e tá fazendo essa transição, né? Isso é, na verdade, isso é transformador para a vida do profissional, principalmente você está aí há 3 anos formado em fisioterapia. Isso faz uma diferença enorme no longo prazo, porque você começou a plantar o seu terreno desde cedo agora, né? Então, já deixou de ser aquele profissional intermediário, aquela coisa pouca, e aí já está focando no crescimento. Uma das coisas Uhum. que sempre tem como dúvida, né, pessoal, é se vou acompanhar esse curso, esse método. Para você, como foi acompanhar? Como foi essa trajetória, assim? O nível do conhecimento, a forma de aprendizado, entende? Assim, porque tem muita gente que tem base. Eu nunca atendi paciente da TM. Será que eu vou acompanhar? Né? Eu sempre falo que eu levo em consideração que você nunca aprendeu nada. Então, eu vou lá do beabá, do 1 mais 1 é 2, para poder isso evoluir. Mas nada melhor do que você que está nesse processo, né? E aí já conseguindo resultados excelentes, trazer para o pessoal. Porque uma coisa sou eu falando, né? Dentro desse processo. Outra coisa é você aí falando. Uhum. Bom, é verdade mesmo, tá? Para quem está acompanhando. Começa realmente do zero, tanto que a primeira aula que posso falar é sobre anatomia. Então, quem já tem a noção da anatomia de crânio, anatomia de face ali, anatomia de cervical, vai tranquilo. Então, é basicamente uma revisão daquilo que você aprende na graduação de fisioterapia, só que ali está um pouco mais direcionado para o que a gente vai precisar ali da ATM. A gente começa a olhar para uma cabeça, olhar para o crânio de um paciente e é como se a gente enxergasse em 3D lá dentro, todas as estruturas que têm relação com o problema do paciente. Aí depois tem a questão da biomecânica, né? Como que acontece essa questão da movimentação do pescoço, a movimentação do maxilar, da mandíbula. Então você vai fazendo associações, é literalmente um passo a passo mesmo, que a metodologia trabalha. Eu achava estranho quando você falava lá que é passo a passo, que tem toda uma sequência, mas aí uma vez que você se torna aluno, você vê que é realmente isso. Você se prepara desde o início, a anatomia, a base, e aí você vai evoluindo a gente até chegar ao ponto onde você integra todo o sistema, ensina a avaliar e só depois a tratar. Então é bem interessante a forma como que a metodologia trabalha. Não é chegando e despejando uma receita de bolo onde você fica perdido, não sabe para onde você vai. É realmente uma sequência lógica onde você entende todo o processo. Sim, sim. Wilson, entendendo todo esse processo, além da ATM, assim, quais são os outros sintomas que você tem tratado através dessas técnicas associadas com a disfunção de ATM? Sexta-feira passada, eu recebi uma paciente e ela veio para mim encaminhada pelo plano também. Eu senti vontade de chorar e de rir ao mesmo tempo, porque na guia do plano de saúde veio dizendo que ela tinha fibromialgia e epicondilite lateral. Duas coisas assim que, enfim. Aí eu falei, o que eu vou fazer com ela, né? E ela é profissional da área da saúde, tá? Psicóloga. Então, eu fui, conversei com ela, falei, olha, eu vou utilizar com você um tipo de conhecimento, de técnica que eu utilizo com as minhas pacientes de disfunção de ATM e eu quero ver o que vai acontecer, se eu vou conseguir aliviar essa dor aí que você está sentindo. No primeiro atendimento, ela já sentiu uma enorme diferença das dores dela, tá? Eu pedi para ela voltar no dia seguinte, que foi o sábado. Até hoje ela não voltou. E ela tá bem, porque se ela tivesse com dor, ela já teria voltado. Eu acredito que eu só vou conseguir ver essa paciente novamente no próximo sábado. Então, para uma paciente aí que é dita como
rotulada como fibromialgia, que a gente sabe que são casos bem complexos, ela é sinal que funciona, né? Entre outros casos aí, eu já tive paciente que fez mais de 6 ressonâncias magnéticas, já fez exame do líquido cefalorraquidiano. Para quem não sabe, é o líquido que protege o sistema nervoso central. Ele é uma punção que é feita na coluna para detectar o problema que ela tinha, e os médicos chegaram num ponto que falaram: eu não tenho mais o que fazer com você. Eu vou te encaminhar para fisioterapia, e encaminharam sem fé nenhuma, como se fosse um cuidado paliativo para essa paciente. E foi onde eu apliquei o conhecimento também da metodologia, e a gente conseguiu um resultado muito interessante com ela. E eu trato essa paciente junto com uma colega osteopata também, e nós direcionamos o tratamento nesse sentido, e ela teve resultado. Então, assim, a gente acostuma olhar para o paciente, Randy, e enxergar as conexões que você nos ensina a enxergar. Então, ali no crânio do paciente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a partir do momento que a gente domina a metodologia, a gente quer usar esse conhecimento com os outros pacientes para poder acelerar o resultado. Então, eu estou tendo a oportunidade hoje de poder utilizar esse conhecimento não somente com paciente de DTM, com outros casos, e eu estou conseguindo sucesso também. Paciente que chega com queixa de dor cervical específica, fibromialgia, dores crônicas no geral, eu estou tendo resultado apenas com o uso apenas não, né? Com o uso da metodologia eu estou tendo resultado também. Então, sei lá, abriu um mundo de possibilidade para mim. Sim, sim. Esse curso. Sim, show de bola. Wilson, acho que a gente já bateu um papo bem legal aí. O que é que você diria, né, para algum colega profissional que queira entrar na área de ATM, que queira se tornar referente, aprender a eliminar dor no primeiro tempo, aprender a se tornar exatamente esse tipo de profissional que tem esse tipo de resultado? O que é que você diria para essas pessoas antes, depois do que você está vivendo agora de resultado do paciente? Vem pro time. Entra pro time. Não fica brigando com o músculo, né, mestre? Para que você brigar com o músculo? O músculo é vítima. Aprenda a enxergar, ter uma visão ali um pouco mais ampla, né? Às vezes, para você enxergar o problema, você tem que se afastar e olhar o problema como um todo, fazer conexões, melhorar o seu raciocínio. E é isso que eu diria. Saia da casinha. Não pense igual a faculdade te ensinou a pensar. A gente aprende muita coisa boa na graduação, com certeza, a gente aprende. Mas determinados problemas são muito mais complexos. As disfunções de ATM são muito mais complexas. Não adianta você lidar com uma disfunção da ATM achando que relaxar um músculo ou outro vai resolver o problema. Então, o meu conselho é: entra pro time. Vem fazer parte desse time. Aprenda a pensar diferente, né? Sim. Entenda realmente como uma ATM funciona. Sim. Show de bola, querido. Muito bom, gostei demais. Um papo massa, bem legal. Wilson, meu velho, tudo de bom aí para você. Mais sucesso, mais pacientes particulares, menos plano de saúde e sucesso total. Amém. Obrigado, mestre. Pode contar comigo sempre. Valeu, um abraço. Abraço.